A garçonete almoçava sozinha, sem imaginar o que estava por acontecer, até que o milionário se aproximou e sussurrou: "Finja que sou seu marido. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história." Marina Santos consultou o relógio de pulso pela terceira vez em menos de 10 minutos. Seu intervalo de almoço já estava pela metade e o prato que pedira ainda não havia chegado. Ajeitou-se desconfortavelmente na cadeira, consciente do olhar impaciente que o Sr. Alcântara, o gerente, lançava em sua direção do outro lado do salão do Terrazza. Tecnicamente, ela tinha direito a 1 hora de almoço como todos os outros funcionários do restaurante. Na prática, porém, o Sr. Alcântara sempre encontrava algum motivo para encurtar os intervalos dos garçons quando o movimento aumentava. E hoje, uma sexta-feira ensolarada, o restaurante estava particularmente cheio. "Seu peixe com molho de maracujá já está saindo", informou Júlia, colega garçonete que a atendia com um sorriso cúmplice. "Falei com o Renato para agilizar. O dragão está de olho em você." Dragão era o apelido não oficial do gerente entre a equipe, conhecido por seu temperamento explosivo e exigências impossíveis. "Obrigada", respondeu Marina, sentindo-se deslocada na posição de cliente no mesmo restaurante onde trabalhava 6 dias por semana. "Não deveria ter tentado almoçar aqui hoje." "É seu aniversário, você merece", Júlia piscou. "Além disso, o prato dos funcionários hoje é aquela lasanha de ontem requentada." Marina sorriu fracamente. Seus 26 anos estavam passando sem muito alarde, como preferia. Não tinha dinheiro nem tempo para comemorações, não com o aluguel atrasado e o turno da tarde na cafeteria do centro, esperando por ela às 4. Este almoço rápido, uma pequena extravagância que raramente se permitia, era seu único presente a si mesma. Enquanto esperava, observou discretamente o movimento do restaurante. Conhecia a coreografia caótica, porém, precisa do lugar como a palma de sua mão. Garçons deslizando entre as mesas com bandejas equilibradas. Sommeliers recomendando vinhos com gestos estudados. O maître recebendo clientes importantes com a reverência adequada a seus patrimônios. Um burburinho na entrada chamou sua atenção. Cláudia, a recepcionista, conduzia com pompa um grupo de 4 pessoas para uma mesa especial próxima à janela panorâmica. Marina reconheceu imediatamente a família Moreira, clientes VIP, donos de uma das maiores construtoras do país. A senhora Moreira, sempre impecável em suas joias ostensivas. O senhor Moreira, um homem de poucas palavras e muitas exigências. A filha, Vanessa, que tratava os funcionários como serviçais pessoais. E hoje, com eles, uma mulher elegante que Marina não reconhecia, mas cujo conjunto de joias provavelmente valia mais que seu salário anual. "A noiva do filho", sussurrou Júlia, que voltava com a água com gás. "Estão comemorando o noivado oficial. O senhor Alcântara pessoalmente decorou uma mesa especial para eles." Isso explicava a agitação extra na cozinha e o nervosismo do gerente. Um evento importante significava mais pressão sobre toda a equipe. "Onde está o noivo?", perguntou Marina, notando a ausência na mesa. "Chegou com eles, mas desapareceu assim que entraram", respondeu Júlia com um dar de ombros. "Provavelmente alguma ligação de negócios importante." O Sr. Alcântara olhou para o relógio e depois para Marina, seu rosto já assumindo a expressão que ela conhecia bem. A que dizia: "Seu intervalo acabou, mesmo que não tenha acabado." Marina suspirou. Teria sorte se conseguisse comer metade do prato antes de ser chamada de volta. Nesse momento, notou um homem alto se aproximando rapidamente de sua mesa. Reconheceu-o imediatamente como Ricardo Moreira, o filho da família que raramente aparecia nos jantares familiares. Diferente do pai, sempre tinha um sorriso educado e obrigado genuíno para os funcionários. Uma raridade entre os clientes abastados. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele já estava ao seu lado, inclinando-se como se fossem íntimos. "Por favor, finja que sou seu marido",
Sussurrou urgentemente em seu ouvido, seu hálito com aroma de menta, fazendo os cabelos de sua nuca se arrepiarem. Só por alguns minutos. Prometo explicar depois. Marina congelou, os olhos arregalados enquanto o homem puxava a cadeira à sua frente e sentava-se com a naturalidade de quem pertencia àquele lugar. Usava um terno azul marinho perfeitamente cortado, o tipo que ela via apenas em revistas ou nos clientes mais ricos do Terrazza. Seus cabelos escuros estavam estrategicamente desarrumados, no estilo que só parecia funcionar para quem podia pagar cortes de cabelo de 500 reais. Amor, desculpe o atraso, disse ele em voz alta o suficiente para ser ouvido pelas mesas próximas. A reunião acabou se estendendo mais que o previsto. Marina percebeu que a família Moreira e a suposta noiva agora olhavam em sua direção com expressões que variavam do choque à indignação. O Sr. Alcântara, por sua vez, parecia ter visto um fantasma. Tudo bem, respondeu automaticamente, anos de atendimento ao cliente, criando uma resposta educada por reflexo. Ricardo sorriu, um sorriso nervoso que não alcançava seus olhos castanhos, que permaneciam alertas e quase suplicantes. Não pediu o vinho que gostamos? Marina engoliu em seco, sua mente correndo para processar a situação. Deveria mandar esse homem embora? Chamar o gerente ou participar desse teatro absurdo? A resposta mais sensata seria interromper aquilo imediatamente, mas algo na vulnerabilidade momentânea que viu naqueles olhos a fez hesitar. Tenho que trabalhar mais tarde, improvisou, seguindo a deixa. Pedi apenas água. O alívio no rosto dele foi quase palpável. Sempre responsável, comentou, alcançando sua mão sobre a mesa e apertando-a levemente. O toque foi breve, mas enviou uma estranha corrente elétrica pelo braço de Marina. A mão dele era quente e surpreendentemente calejada para um homem que ela imaginava passar o dia apenas assinando documentos em escritórios luxuosos. Do outro lado do salão, a mulher elegante agora estava de pé, gesticulando animadamente enquanto falava algo para os pais de Ricardo. A cena começava a atrair a atenção dos outros clientes. O senhor Alcântara parecia dividido entre intervir na situação ou manter distância do drama familiar de clientes importantes. Sua noiva parece bastante chateada, comentou Marina em voz baixa, incapaz de conter a curiosidade. Ricardo olhou rapidamente por sobre o ombro e suspirou. Ela não é minha noiva, nunca foi. Não é o que parece, considerando a comemoração de noivado. É complicado, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Minha família adora Camila. Nossos pais são amigos há décadas e sempre sonharam em unir as famílias. O problema é que nunca houve um pedido real. Apenas expectativas. Marina ergueu uma sobrancelha, cética. E você nunca esclareceu isso? Tentei, várias vezes, mas minha mãe tem um talento especial para ouvir apenas o que quer. Ele baixou o olhar para o guardanapo, que agora dobrava e desdobrava nervosamente. As coisas fugiram do controle nas últimas semanas. Camila começou a planejar o casamento, minha mãe já estava contatando buffets e hoje anunciaram o noivado surpresa quando me trouxeram para almoçar. Então sua solução foi se esconder com uma desconhecida? Perguntou Marina, ainda tentando entender a lógica daquela situação surreal. Não planejei isso, admitiu ele, o rosto demonstrando genuíno arrependimento. Entrei em pânico quando chegamos e vi a faixa de parabéns aos noivos, pendurada na sala privativa. Disse que precisava atender uma ligação e saí. Estava procurando a saída quando... Ele hesitou. Quando vi você, sozinha, e algo me disse que você poderia me ajudar. Júlia chegou nesse momento com o peixe, seus olhos saltando de curiosidade enquanto colocava o prato na frente de Marina. Deseja ver o cardápio, senhor? Perguntou a Ricardo com uma formalidade exagerada que mal disfarçava seu interesse na situação. Trarei o mesmo que minha... Ele hesitou por uma fração de segundo. Esposa pediu.
Júlia assentiu, lançando um olhar inquisitivo para Marina antes de se afastar. Esposa? Está elevando o status do nosso relacionamento fictício rapidamente, comentou Marina com uma pitada de ironia, verificando novamente o relógio. Seu intervalo oficial terminaria em 10 minutos e ela duvidava que o Sr. Alcântara concederia uma extensão, mesmo nessa situação inusitada. Desculpe. Ricardo pareceu genuinamente constrangido. Não perguntei nem seu nome antes de te arrastar para essa loucura. Marina, respondeu ela, cortando um pedaço do peixe. Decidiu que, já que estava nessa situação absurda, pelo menos aproveitaria seu almoço de aniversário. Marina Santos. E você é Ricardo Moreira, filho do dono da construtora Moreira, se não estou enganada. Ele pareceu surpreso que ela o conhecesse. Normalmente venho jantar aqui com meu pai para reuniões de negócios, não com a família. Tenho boa memória para rostos, explicou ela, omitindo o fato de que era garçonete ali. Algo lhe dizia que ele não tinha percebido isso e, de alguma forma, não queria revelar ainda. Era estranho ser tratada como uma igual por alguém como ele, mesmo que em uma farsa. O que eu devo saber sobre você? Perguntou Ricardo, inclinando-se ligeiramente. Já que somos casados e tudo mais. Marina não conseguiu conter um pequeno sorriso diante da situação absurda. O básico deve bastar. É um casamento recente, estamos ainda nos conhecendo. Nossos amigos em comum nos apresentaram em uma exposição de arte. Você se apaixonou pelo meu conhecimento sobre impressionismo, eu pela sua paixão por arquitetura sustentável. Ricardo a encarou por um instante, um sorriso genuinamente admirado surgindo em seu rosto. Impressionante. Você é boa nisso. Anos lidando com pessoas desenvolvem certas habilidades, respondeu ela vagamente. Nesse momento, foram interrompidos pela aproximação da mãe de Ricardo, que se dirigia à mesa com passos determinados, seguida pelo Sr. Alcântara, que parecia dividido entre o desespero de ver um cliente VIP em situação desconfortável e a satisfação de ter um motivo para encurtar o intervalo de Marina. Ricardo, querido, o que significa isso? Perguntou a senhora Moreira com uma voz controlada que mal disfarçava sua irritação. Seus olhos percorreram Marina da cabeça aos pés com um julgamento quase palpável. Camila está nos esperando para anunciar o noivado. Ricardo se levantou, mais alto que a mãe por uma cabeça, mas ainda assim parecendo diminuído por sua presença. Mãe, eu já expliquei que não existe noivado nenhum. Nunca pedi Camila em casamento. A senhora Moreira agitou a mão no ar, como se espantasse um inseto inconveniente. Detalhes, querido. A aliança já está comprada, a data praticamente definida. Por você e pelo pai dela, não por mim, respondeu Ricardo, sua voz ganhando firmeza. E, na verdade, eu já estou casado. Marina quase engasgou com o pedaço de peixe que acabara de colocar na boca. Isso não estava no script improvisado que tinham criado. A senhora Moreira empalideceu visivelmente. O quê? Casado, repetiu ele, estendendo a mão para segurar a de Marina. Há 3 meses, íntimo, apenas no civil. Estávamos esperando o momento certo para contar à família. O senhor Alcântara parecia prestes a desmaiar diante do drama que se desenvolvia em seu restaurante. Marina percebeu os olhares curiosos dos clientes das mesas próximas e a expressão de choque absoluto no rosto da senhora Moreira. Com ela? Perguntou a mulher mais velha, apontando para Marina como se ela fosse algum tipo de criatura exótica. Mas quem é ela? De que família? Marina sentiu o rosto queimar com a indignação. Mas antes que pudesse responder, Ricardo apertou sua mão levemente, como que pedindo para assumir. Ela é Marina Moreira agora, mãe, respondeu ele com uma firmeza que parecia surpreender até a si mesmo. E não importa de que família, o que importa é que estamos felizes. A senhora Moreira olhou de um para o outro, claramente tentando processar a informação. Seu olhar calculista avaliava a situação, provavelmente tentando determinar se aquilo era um blefe ou realidade. Senhor Alcântara,
disse ela finalmente, voltando-se para o gerente. Conhece essa pessoa? O gerente pigarreou, seu olhar alternando rapidamente entre Marina e a senhora Moreira, claramente em conflito sobre como proceder. O senhor Alcântara ajustou a gravata borboleta com dedos nervosos, seu rosto uma máscara de pânico mal disfarçado. Marina reconheceu a expressão. Era a mesma que ele fazia quando clientes importantes reclamavam do serviço. Esta é Marina Santos, disse finalmente, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ela é uma cliente regular. Marina prendeu a respiração. Ele não havia revelado que ela era funcionária do restaurante, algo que poderia desmontar toda a farsa naquele instante. O olhar que o gerente lhe lançou foi breve, mas carregado de significados. Confusão, curiosidade e, surpreendentemente, uma ponta de cumplicidade. A senhora Moreira fungou, claramente insatisfeita com a resposta vaga. Seu olhar calculista percorreu o vestido simples de Marina, a bolsa gasta no encosto da cadeira, o relógio de pulso barato. Cliente regular, repetiu com descrença. E o que você faz, querida? Qual sua profissão? O tom condescendente fez o sangue de Marina ferver. Estava acostumada a ser tratada como invisível pelos clientes ricos, mas ser deliberadamente humilhada era outra coisa. Trabalho com pessoas, respondeu de forma deliberadamente vaga, sustentando o olhar da mulher mais velha com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Assim como seu filho, Ricardo pigarreou, movendo-se para ficar mais próximo de Marina em um gesto protetor que não passou despercebido. Mãe, sei que isso é uma surpresa, mas não é o momento nem o lugar para um interrogatório. Por respeito ao restaurante e aos outros clientes, sugiro que voltemos à nossa mesa e conversemos depois. Mas e Camila? A família dela? O noivado que está sendo anunciado neste exato momento? A senhora Moreira gesticulou em direção à sala privativa, onde o restante do grupo aguardava. Você tem noção da humilhação? A única humilhação é continuar com essa farsa, respondeu Ricardo, sua voz agora mais firme. Nunca concordei com esse noivado. Nunca pedi Camila em casamento. Vocês simplesmente decidiram tudo sem me consultar. Seu pai vai ter um ataque quando souber disso. Meu pai sempre soube que eu não queria esse casamento, retrucou Ricardo. Um clima tenso se instalou, e Marina se viu no centro de um drama familiar para o qual não estava preparada. Percebeu os olhares curiosos dos clientes das mesas próximas, e até mesmo alguns funcionários do restaurante parando discretamente para observar a cena. O senhor Alcântara, sentindo o potencial para um escândalo ainda maior, interveio com seu tom mais diplomático. Senhora Moreira, posso sugerir que discutamos isso com mais privacidade? Talvez na sala reservada aos fundos? A sugestão funcionou. A senhora Moreira, sempre preocupada com aparências, assentiu rigidamente. Muito bem, Ricardo, traga sua esposa. A última palavra saiu como se estivesse provando algo amargo. Precisamos esclarecer essa situação imediatamente. Enquanto a senhora Moreira se afastava com o gerente, Ricardo se virou para Marina, seu rosto uma mistura de culpa e súplica. Desculpe te arrastar para isso. Você não precisa vir. Posso enfrentá-lo sozinho. Marina hesitou. A opção sensata seria encerrar aquela farsa imediatamente. Seu intervalo de almoço já havia terminado, e prolongar aquela situação absurda só complicaria sua vida. Mas havia algo no olhar de Ricardo, uma vulnerabilidade genuína por trás da fachada de homem rico e poderoso, que a comoveu. Acho que já estamos no meio da tempestade, respondeu finalmente pegando sua bolsa. E pelo visto, seu problema acaba de se tornar o meu também. Ricardo sorriu. Um sorriso de alívio e gratidão que iluminou seu rosto de uma forma que Marina não esperava achar tão atraente. Prometo que vou compensar você por isso, de alguma forma. Júlia se aproximou enquanto eles se preparavam para sair. Tudo bem, Mari? Sussurrou, a preocupação evidente em seus olhos. Está tudo sob controle, respondeu Marina, embora não tivesse certeza disso.
Pode embrulhar meu peixe para a viagem? Acho que vou precisar de forças para o que está por vir. Seguiram o Sr. Alcântara até uma pequena sala de reuniões nos fundos do restaurante, normalmente usada para eventos corporativos. A família Moreira completa já estava lá, junto com uma mulher que Marina supôs ser Camila, cujos olhos vermelhos indicavam que já havia chorado bastante. Ricardo, isso é algum tipo de piada de mau gosto? Perguntou o Sr. Moreira assim que eles entraram. Era um homem alto, de presença imponente, com cabelos grisalhos nas têmporas que só aumentavam sua aparência autoritária. Não, pai, não é uma piada. Ricardo permaneceu ao lado de Marina, sua postura ereta, embora ela pudesse sentir a tensão emanando dele. Você não pode estar casado, interveio Camila, sua voz tremendo entre lágrimas e indignação. Estávamos juntos até o mês passado. Você me levou para jantar no nosso aniversário de 3 anos. Como amigos, Camila, respondeu Ricardo com um suspiro cansado, sugerindo que aquela não era a primeira vez que tinham essa conversa. Sempre fui claro sobre sermos apenas amigos. Vocês deram um anel de diamantes para ela no Natal, rebateu Camila, apontando acusadoramente para a senhora Moreira. Disseram que era a tradição da família passar o anel da avó para a futura noiva. Foi ideia da minha mãe, não minha, explicou Ricardo, lançando um olhar reprovador para a senhora Moreira. E eu disse na ocasião que era apenas um presente, não um compromisso. O senhor Moreira se aproximou de Marina, estudando-a com olhos críticos, mas menos hostis que os da esposa. Então você é Marina Santos, respondeu ela, tentando manter a compostura apesar da situação absurda. Santos, da família Santos de Campos do Jordão? Perguntou ele, tentando fazer alguma conexão com as famílias ricas que conhecia. Não, senhor. Santos de São Paulo mesmo, sem heranças ou títulos, só o sobrenome. Marina decidiu que, já que estava nessa loucura, pelo menos seria honesta sobre suas origens. Houve um silêncio desconfortável. Era óbvio que todos na sala estavam processando o fato de que Ricardo havia supostamente se casado com alguém completamente fora de seu círculo social. Isso é ridículo, manifestou-se finalmente a senhora Moreira. Obviamente essa moça está mentindo. Ricardo nunca se casaria sem nos contar, muito menos com alguém. Alguém como eu, completou Marina, erguendo uma sobrancelha. Alguém sem fortuna, sem conexões, sem o sobrenome certo. Exatamente, exclamou a senhora Moreira, aparentemente aliviada por Marina ter compreendido seu ponto. Ricardo tem responsabilidades, uma posição a manter, expectativas a atender. Não, mãe, interrompeu Ricardo com uma firmeza surpreendente. Vocês têm expectativas. Eu nunca concordei com elas. Você é o herdeiro da construtora Moreira. A voz da senhora Moreira elevou-se. Tem obrigações com o nome da família, com o futuro da empresa. E daí? Rebateu Ricardo. Isso significa que não posso escolher com quem me casar? Significa que você deve fazer escolhas sensatas. Interveio o Sr. Moreira em tom mais conciliatório, pensando no futuro, nas consequências. Marina sentiu-se cada vez mais desconfortável. O que começara como um favor impulsivo a um estranho estava se transformando em um drama familiar profundo, no qual ela era o catalisador. Sentiu uma pontada de culpa por estar alimentando uma mentira que claramente causava tanta dor, mesmo que a intenção inicial de Ricardo fosse apenas evitar um compromisso indesejado. Olha, disse ela finalmente respirando fundo, acho que todos precisamos nos acalmar. Todos os olhares se voltaram para ela, surpresos por sua intervenção. Senhor e senhora Moreira, entendo que isso seja um choque para vocês. Camila, sinto muito que esteja magoada. Marina falou com uma calma que não sabia possuir. Mas acho que o problema aqui não sou eu, nem mesmo Ricardo. É a falta de comunicação honesta entre vocês. A senhora Moreira parecia prestes a ter um ataque, mas o senhor Moreira fez um gesto para que ela se contivesse. Ricardo, continuou Marina, virando-se para ele, talvez devesse ser mais claro sobre seus sentimentos e intenções. E quanto a nós,
Ela fez uma pausa, consciente de que estava prestes a desfazer a mentira que haviam criado, mas sentindo que era o correto a fazer. Quanto a nós, interrompeu Ricardo, pegando sua mão com firmeza. Decidimos que era hora de oficializar o que sentimos. Foi rápido, sim, impulsivo talvez, mas quando você sabe, simplesmente sabe. Marina o encarou surpresa com a convicção em sua voz. Havia algo em seus olhos, um pedido silencioso para que ela continuasse com a história, pelo menos por enquanto. Eu sei que é difícil acreditar, continuou Ricardo, agora se dirigindo à família. Mas quando conheci Marina, algo mudou. Ela me vê pelo que sou, não pelo que tenho ou pelo nome que carrego. A sinceridade em sua voz fez Marina estremecer. Por um momento insano, quase acreditou na história que estavam criando. Quanto tempo faz que se conhecem? Perguntou o Sr. Moreira, seu tom mais reflexivo agora. 6 meses, respondeu Ricardo, ao mesmo tempo que Marina dizia 5 meses. Trocaram um olhar rápido. 5 meses e meio, na verdade, corrigiu Ricardo com um sorriso forçado. A senhora Moreira cruzou os braços. E onde exatamente vocês se conheceram? Numa exposição, respondeu Marina prontamente, lembrando-se da história que haviam improvisado na mesa. De arquitetura sustentável, completou Ricardo, que por acaso também abordava a arte impressionista, acrescentou Marina, prendendo um sorriso. Os olhares confusos dos presentes mostraram que a história soava tão absurda quanto realmente era. Isso é suficiente, interveio o Sr. Moreira. Ricardo, precisamos de uma conversa particular, agora. Camila, que estivera observando a interação com crescente desespero, subitamente se aproximou de Marina. Você está mentindo. Vocês dois estão mentindo. Não existe casamento nenhum. Camila, tentou acalmar a senhora Moreira. Vamos resolver isso. Não! Exclamou a jovem. Quero ver a aliança. Onde está sua aliança de casamento? Marina congelou. Esse detalhe não havia passado por sua cabeça. Instintivamente, levou a mão esquerda para trás das costas. Não usamos alianças tradicionais, improvisou Ricardo rapidamente. Decidimos por tatuagens discretas. Tatuagens? Repetiu a senhora Moreira, horrorizada. Você se tatuou? No pulso, confirmou Ricardo com uma segurança que impressionou Marina. Uma data, o dia em que nos conhecemos. Camila, não convencida, se aproximou ainda mais. Mostre então, mostre essa tatuagem. Marina sentiu o estômago afundar. Aquela mentira tinha ido longe demais e agora estavam encurralados. Acho que já chega, interveio o Sr. Moreira, colocando a mão no ombro de Camila. Isso é degradante para todos os envolvidos. Ele se virou para o senhor Alcântara, que permanecera discretamente no canto da sala durante toda a cena. Peço desculpas pelo transtorno ao seu estabelecimento. O gerente assentiu, visivelmente aliviado por alguém finalmente encerrar aquela situação constrangedora. Compreendo, Sr. Moreira. Essas coisas acontecem nas melhores famílias. Ricardo, continuou o Sr. Moreira com voz firme, você vem conosco agora. Resolveremos isso em casa. Não sou mais uma criança, pai, respondeu Ricardo, embora seu tom tivesse perdido parte da convicção anterior. Não preciso de permissão para ficar, mas precisa explicações para dar, retrucou o pai. A todos nós. Houve um momento de impasse. Marina podia sentir o peso das expectativas e tradições familiares pressionando Ricardo. Viu a dúvida em seus olhos. Ela mesma não sabia o que esperar. Parte dela queria encerrar aquela farsa absurda, voltar ao trabalho e fingir que nada tinha acontecido. Outra parte, porém, sentia-se estranhamente protetora em relação a ele. Eles já foram? Perguntou Marina, observando o Sr. Alcântara retornar à pequena sala de reuniões. Seu intervalo de almoço havia terminado há 20 minutos e uma sensação de pânico crescia em seu peito ao pensar no turno da tarde na cafeteria, que deveria começar em poucas horas. Sim, respondeu o gerente, seu semblante oscilando entre alívio e preocupação. O Sr. Moreira e a família se retiraram. A jovem estava bastante abalada.
Ele ajustou a gravata borboleta e lançou um olhar inquisitivo para Ricardo, que permanecia em pé ao lado de Marina. Quanto ao senhor... Sei que causei um transtorno, Sr. Alcântara, interrompeu Ricardo. Pagarei por todos os inconvenientes, é claro. O gerente assentiu rigidamente antes de voltar sua atenção para Marina. Santos, seu intervalo terminou há 20 minutos. Júlia está cobrindo suas mesas, mas precisamos de você no salão. Ricardo virou-se para Marina, a confusão evidente em seu rosto. Você trabalha aqui? Sim, respondeu ela, sentindo o rosto queimar de vergonha, embora não soubesse exatamente por quê. Sou garçonete. Estava no meu intervalo de almoço quando você apareceu. Houve um momento de silêncio enquanto Ricardo processava a informação. Marina aguardou a mudança em seu olhar, a forma como as pessoas ricas geralmente reagiam quando percebiam que ela era apenas mais uma trabalhadora, não alguém de seu círculo social. Aguardou o constrangimento, talvez até mesmo o desdém. Em vez disso, o rosto dele se abriu em um sorriso surpreendentemente genuíno. Isso explica por que você não ficou impressionada com meu sobrenome ou minha posição. Quase todo mundo em São Paulo tenta me agradar quando descobre que sou um Moreira. Agradar clientes é literalmente parte do meu trabalho, respondeu Marina com um dar de ombros. Mas não costumo fingir ser esposa deles. Ricardo riu, um som inesperadamente natural e caloroso. Suponho que hoje seja uma exceção, então. O Sr. Alcântara pigarreou impaciente. Santos, precisamos de você agora. Já estou indo, respondeu Marina pegando sua bolsa. Estava prestes a sair quando Ricardo tocou seu braço levemente. Espere, por favor. Seu rosto assumiu uma expressão de genuína preocupação. Coloquei você em uma posição terrível. Minha família não vai simplesmente esquecer isso. Eles vão procurar informações sobre você, talvez até apareçam aqui para confrontá-la. Maravilha, murmurou Marina, sentindo uma onda de ansiedade. A última coisa que precisava era de uma família rica perseguindo-a e potencialmente causando sua demissão. Isso é exatamente o que preciso na minha vida agora. A culpa é toda minha. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina já reconhecia como sinal de sua agitação. Por favor, deixe-me compensá-la de alguma forma. Não precisa. Preciso sim, insistiu ele. No mínimo, devo-lhe um almoço decente, já que arruinei o seu. Tirou um cartão de visitas do bolso interno do terno e o entregou a ela. Meu número pessoal está aí. Podemos nos encontrar quando seu turno acabar, para conversar? Marina olhou para o cartão elegante com o logo discreto da construtora Moreira. O nome completo de Ricardo impresso em letras douradas em relevo. Ricardo Almeida Moreira, diretor de projetos sustentáveis. Estava prestes a recusar quando o Sr. Alcântara voltou a chamá-la, sua voz agora visivelmente irritada. Preciso ir, disse, guardando o cartão na bolsa. Tenho outro emprego depois daqui. Não sei que horas vou terminar. Entendo, Ricardo assentiu, parecendo genuinamente decepcionado. Pelo menos me avise que chegou bem em casa, para eu saber que não causei mais transtornos. Havia algo na sinceridade daquele pedido que a fez assentir antes de sair apressadamente para retomar seu trabalho. O restante do turno no Terrazza foi um teste para seus nervos. A história do confronto na sala de reuniões já havia se espalhado entre os funcionários, e Marina sentia os olhares curiosos dos colegas enquanto servia as mesas. Júlia bombardeou-a com perguntas nos breves momentos em que se cruzavam na cozinha. Como assim você fingiu ser esposa do Ricardo Moreira? Ele é um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. A revista Negócios e Estilo o colocou na lista dos 30 abaixo dos 40 no ano passado. Foi um favor, respondeu Marina evasivamente. Ele estava em uma situação complicada. Um favor, repetiu Júlia com um sorriso malicioso. E ele te deu o número pessoal dele por gratidão, imagino. Marina revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um leve rubor. Não é nada disso. Ele se sente culpado por ter me metido em problemas, só isso. O Sr. Alcântara permaneceu estranhamente distante durante o resto do dia.
observando-a ocasionalmente com uma expressão indecifrável. Marina temeu que estivesse considerando demiti-la pelo incidente, mas quando seu turno terminou, ele simplesmente disse: "Tenha cuidado, Santos. A família Moreira tem muita influência nesta cidade." Não ficou claro se era um aviso ou um conselho. Às 15h45, Marina deixou o Terrazza apressadamente. Teria que pegar 2 ônibus para chegar à cafeteria no centro a tempo de seu turno das 4. Enquanto esperava no ponto, verificou o celular e encontrou uma mensagem de um número desconhecido. "Espero que o resto do seu turno tenha sido tranquilo. Lamento novamente pelo transtorno. Se mudar de ideia sobre aquele almoço, a oferta continua de pé. Ricardo." Ficou olhando para a mensagem, incerta sobre como responder, ou mesmo se deveria responder. A situação toda parecia surreal. Em um momento estava comemorando seu aniversário sozinha, e no próximo estava envolvida em um drama familiar de alta sociedade com um dos empresários mais ricos da cidade. Digitou uma resposta simples: "Turno tranquilo, considerando as circunstâncias. Obrigada pela preocupação." A resposta veio quase imediatamente: "Posso perguntar onde você trabalha à tarde? Prometo não aparecer de surpresa." Marina hesitou. Revelar essa informação para um quase estranho não parecia prudente, mesmo que ele fosse Ricardo Moreira. Por outro lado, ele já sabia seu nome completo e onde trabalhava pela manhã. Se quisesse encontrá-la, provavelmente conseguiria. Cafeteria Aroma, na Rua Augusta, até às 22. Enviou a mensagem e guardou o celular, sentindo uma pontada de ansiedade. Por que havia compartilhado aquilo? Esperava sinceramente que ele cumprisse a promessa de não aparecer. O ônibus chegou e Marina embarcou, perdida em pensamentos. Não conseguia parar de pensar no olhar intenso de Ricardo, na forma como ele havia segurado sua mão, no calor de seu toque. "Pare com isso", murmurou para si mesma. Foi tudo uma encenação. 4 horas depois, Marina servia uma mesa de jovens universitários na cafeteria Aroma, quando a sineta da porta tocou. Não ergueu os olhos imediatamente, ocupada anotando um pedido complicado de café, com especificações exatas de temperatura e proporção de leite. "E quero o leite a exatamente 65 graus, nem mais nem menos", dizia a estudante com óculos de armação grossa. Da última vez estava a pelo menos 68 e arruinou completamente a experiência. "Entendido", respondeu Marina mecanicamente, anotando os detalhes, embora soubesse que o barista provavelmente ignoraria metade deles. "Marina?" Ela reconheceu a voz antes mesmo de se virar. Ricardo estava parado a poucos metros, sem o terno formal que usara mais cedo. Vestia agora uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos e calças escuras, ainda visivelmente caras, mas mais casuais. Parecia estranhamente deslocado no ambiente despretensioso da cafeteria, como uma obra de arte valiosa em meio a móveis de segunda mão. "Você disse que não apareceria", acusou ela em voz baixa, aproximando-se do balcão onde ele esperava. "Tecnicamente, prometi não aparecer de surpresa", corrigiu ele com um sorriso hesitante. "Por isso mandei mensagem avisando que estava vindo, mas acho que você não viu." Marina verificou rapidamente o celular no bolso do avental e viu que ele realmente havia enviado uma mensagem 20 minutos antes. "Ainda assim, não é um bom momento", disse, consciente dos olhares curiosos dos colegas e clientes. "Estamos no meio do horário de pico." "Entendo." Ricardo pareceu genuinamente arrependido. "Não queria atrapalhar. Só vim trazer isso." Estendeu um pequeno embrulho elegantemente embalado em papel prateado. "Júlia mencionou que hoje é seu aniversário. Já que arruinei seu almoço comemorativo, pensei em trazer algo para compensar." Marina olhou para o pacote surpresa e desconfiada. "Como você falou com Júlia?" "Voltei ao Terrazza depois que você saiu", explicou ele. "Queria saber mais sobre você. Espero que não se importe." A ideia de Ricardo interrogando seus colegas sobre sua vida pessoal a deixou instantaneamente desconfortável. "Na verdade, me importo sim", respondeu com franqueza.
Não gosto da ideia de pessoas conversando sobre mim pelas minhas costas. O sorriso de Ricardo desapareceu, substituído por uma expressão de genuíno constrangimento. Você tem razão. Foi intrusivo da minha parte. Peço desculpas. Houve um momento de silêncio desconfortável entre eles. Marina notou que Érica, a gerente da cafeteria, observava a interação com interesse crescente. Posso ao menos deixar isso com você? Insistiu ele, ainda estendendo o pacote. Não é nada extravagante, prometo. Marina finalmente aceitou o presente, sentindo o peso sólido sob o papel de embrulho. Obrigada, mas realmente preciso voltar ao trabalho agora. Claro. Ricardo assentiu, recuando um passo. Não vou tomar mais seu tempo. Apenas hesitou, parecendo subitamente vulnerável, tão diferente do homem confiante que enfrentara sua família horas antes. Podemos conversar? Depois do seu expediente, talvez? Tenho uma proposta para você. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de proposta? Legítima, garantiu ele rapidamente. Não é nada inadequado. É sobre como lidar com minha família e toda essa situação que criei. Prometo que será apenas uma conversa em local público, pelo tempo que você quiser. Mari, mesa 3 esperando o pedido, chamou um dos baristas, interrompendo o momento. Preciso ir, disse ela, guardando o pacote no bolso do avental. Termino às 10. Posso esperar, ofereceu Ricardo. Ou encontrá-la em algum lugar depois. Marina considerou brevemente. O sensato seria recusar e encerrar de vez aquela história absurda, mas havia algo na expressão de Ricardo, uma mistura de esperança e vulnerabilidade, que a fez hesitar. Tem uma lanchonete na esquina, respondeu finalmente. Aberta até tarde. Posso te encontrar lá às 22h15. O rosto dele se iluminou com um sorriso genuíno. Estarei lá. Obrigado, Marina. Enquanto ele saía, Marina se permitiu um breve momento para admirar sua silhueta contra a luz da rua, antes de voltar rapidamente ao trabalho. Érica já se aproximava, com uma expressão que deixava claro que seria bombardeada com perguntas durante o resto do turno. Apenas às 21h30, durante sua pausa para o jantar, Marina finalmente abriu o pequeno embrulho no vestiário dos funcionários. Dentro da caixa elegante, encontrou um delicado bracelete de prata com um único pingente, um minúsculo bolo de aniversário com uma vela. Junto, havia um cartão que dizia simplesmente, para comemorar o aniversário interrompido. Peço desculpas novamente. R. Marina ficou olhando para o presente por um longo momento, sentindo uma estranha mistura de emoções que não conseguia nomear completamente. O bracelete era elegante e discreto, caro sem dúvida, mas não ostensivamente luxuoso. O tipo de presente que demonstrava consideração, não apenas dinheiro. Guardou-o de volta na caixa, sua mente repleta de perguntas sobre a proposta que Ricardo queria discutir. Enquanto voltava para terminar seu turno, percebeu que pela primeira vez em anos, seu aniversário havia sido qualquer coisa menos comum. A lanchonete Bom Sabor era um daqueles estabelecimentos típicos do centro de São Paulo que sobreviviam há décadas sem mudar praticamente nada. Azulejos brancos nas paredes, mesas de fórmica com cadeiras de metal e um cardápio lambarado pendurado acima do balcão onde se lia desde 1978. A clientela era uma mistura de trabalhadores noturnos, estudantes com orçamento apertado e ocasionais boêmios procurando algo para comer depois de alguns drinks. Marina chegou às 22h20, ainda vestindo o uniforme preto da cafeteria sob o casaco leve. Estava exausta após quase 12 horas de trabalho consecutivo, e uma parte dela ainda questionava a sensatez de estar ali. Avistou Ricardo imediatamente. Era impossível não notá-lo. Mesmo com roupas mais casuais, ele destoava completamente do ambiente, como um diamante em meio a pedras comuns. Ele estava sentado em uma mesa nos fundos, as costas para a parede, um copo de café intocado à sua frente. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que Marina tentou não achar encantador. Você veio, disse ele quando ela se aproximou, levantando-se educadamente.
Estava começando a achar que tinha mudado de ideia. Atrasei 5 minutos, respondeu ela, deixando-se cair na cadeira à frente dele. O fechamento do caixa demorou um pouco mais. Posso pedir algo para você? Deve estar com fome. Marina estava prestes a recusar por orgulho, mas seu estômago protestou audivelmente. Não havia comido nada desde aquelas poucas garfadas de peixe no almoço interrompido. Um sanduíche de peito de peru e um café, por favor. Ricardo fez o pedido à garçonete que se aproximou. Uma senhora de meia-idade que lançou olhares curiosos para o estranho casal que formavam. Ele em suas roupas de grife, ela no uniforme amassado de trabalho. Obrigada pelo presente, disse Marina, quebrando o silêncio após a saída da garçonete. Não precisava ter se incomodado. Foi o mínimo que eu podia fazer depois de arruinar seu dia. Foi um aniversário memorável, pelo menos, concedeu ela com um pequeno sorriso cansado. Então, é realmente seu aniversário hoje? Perguntou Ricardo, genuinamente surpreso. Achei que Júlia estava apenas sendo gentil quando mencionou 26 anos, confirmou Marina. Normalmente não comemoro. Não tenho tempo nem dinheiro para isso. Mas hoje pensei em me dar um pequeno luxo almoçando no terrazza. Ela riu sem humor. Veja como isso acabou. Ricardo a estudou por um momento. Sinto muito ter arruinado sua comemoração. Posso perguntar por que estava almoçando sozinha? Amigos, família? Meus amigos mais próximos trabalham tanto quanto eu, explicou Marina. E quanto à família? Meu pai mora em Ribeirão Preto. Não nos falamos muito. Minha mãe... Ela hesitou. Não é uma história para hoje. Ricardo pareceu entender o recado e não insistiu. E 2 empregos? Deve ser exaustivo. É o que mantém as contas pagas, respondeu ela simplesmente. O aluguel em São Paulo não é brincadeira, mesmo em bairros mais afastados. A garçonete voltou com o sanduíche e o café de Marina e por alguns minutos eles ficaram em silêncio enquanto ela comia. Ricardo a observava com um interesse genuíno que ela achou desconcertante. O que foi? Perguntou finalmente, limpando a boca com o guardanapo de papel. Nada. Ele sorriu levemente. É só que você é diferente. Diferente como? A maioria das pessoas que conheço age de forma calculada perto de mim, sempre querendo algo, contatos, favores, investimentos. Você nem tentou tirar vantagem da situação. Não tenho energia para jogos, respondeu Marina com franqueza. E para ser sincera, já vi pessoas como sua família antes, no restaurante. Sei como vocês operam. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Vocês? Os ricos, esclareceu Marina, dando de ombros. O dinheiro é como um campo de força. Protege vocês das consequências, das dificuldades que pessoas comuns enfrentam. Em vez de se ofender, Ricardo pareceu considerar suas palavras com seriedade. Há alguma verdade nisso, admitiu finalmente. Mas também existem outros tipos de pressões e expectativas que vêm com o nome e a fortuna. Como ser forçado a noivar com alguém que você não ama? Sugeriu Marina. Exatamente. Ele suspirou, girando a xícara de café entre os dedos. Minha família tem planos muito específicos para mim. A fusão com a empresa do pai de Camila está no topo da lista. Um casamento seria o selo perfeito para o negócio. E você não quer isso. Não com Camila, confirmou ele. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas somos apenas amigos. Ou éramos, antes que meus pais começassem a interferir. Ele fez uma pausa. Na verdade, estou tentando mudar a direção da empresa para projetos mais sustentáveis. Meu pai vê isso como um hobby caro, não como o futuro da construtora. Marina tomou um gole de café, observando-o por cima da borda da xícara. Era estranho ver alguém aparentemente tão privilegiado lutando contra limitações, mesmo que fossem de um tipo que ela jamais experimentaria. Então, qual é a proposta que você mencionou? Perguntou finalmente, voltando ao assunto principal. Ricardo endireitou-se na cadeira, assumindo subitamente uma postura mais formal. Sim, sobre isso. Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos.
Minha família não vai simplesmente aceitar o que aconteceu hoje. Eles vão investigar você, talvez até tentar prejudicá-la de alguma forma. Maravilha, murmurou Marina. Era exatamente disso que eu precisava. A não ser, continuou Ricardo, que nossa história seja credível. Marina franziu a testa. O que quer dizer? Estou propondo que continuemos com essa história por um tempo, apenas alguns meses. Ele falava agora mais rápido, como se temesse perder a coragem. Você fingindo ser minha esposa e eu fingindo ser seu marido. Apenas para o mundo exterior, claro. Seria um acordo estritamente profissional. Marina o encarou, certa de que havia entendido errado. Você está louco? Quer que eu continue mentindo para sua família? Para quê? Para me dar tempo, explicou Ricardo. Tempo para consolidar minha posição na empresa, para finalizar os projetos sustentáveis que estou desenvolvendo. Se eu romper abruptamente com as expectativas da minha família agora, meu pai pode me afastar das decisões importantes. Preciso que ele veja que sou sério sobre minhas convicções. E como eu me encaixo nisso? Por que não apenas dizer a verdade, que não quer se casar com Camila? Porque apenas dizer não a eles nunca funcionou antes, respondeu Ricardo com um suspiro cansado. Mas apresentar um fato consumado, um casamento já realizado com outra pessoa, muda completamente a dinâmica. Eles terão que aceitar e seguir em frente. Marina balançou a cabeça incrédula. Isso é loucura. Eu mal conheço você. Temos vidas completamente diferentes. Como isso funcionaria? Seria apenas uma encenação pública, insistiu ele. Algumas aparições juntos em eventos, talvez um jantar ocasional com minha família, nada muito invasivo na sua rotina. Marina quase riu. Nada muito invasivo? Ricardo, eu trabalho 2 turnos quase todos os dias. Mal tenho tempo para lavar roupa, quanto mais para fingir ser esposa de alguém. Eu compensaria você pelo seu tempo, é claro, acrescentou ele rapidamente. Marina enrijeceu. Está me oferecendo dinheiro para fingir ser sua esposa? Percebendo seu erro, Ricardo recuou. Não dessa forma. Não estou comprando você, mas reconheço que pediria que sacrificasse seu tempo livre, e isso tem valor. Seria uma compensação justa pelo inconveniente. Marina se recostou na cadeira, estudando-o. Parte dela queria se levantar e sair imediatamente. Outra parte, porém, uma parte que ela não queria examinar muito de perto, estava curiosa. Por que eu? Perguntou finalmente. Poderia contratar uma atriz profissional para isso. Alguém que soubesse exatamente como se comportar em seu mundo. Porque você foi autêntica, respondeu ele sem hesitação. Quando enfrentou minha mãe hoje, não recuou nem tentou agradá-la. Foi você mesma. Isso é raro no ambiente em que vivo. Ele fez uma pausa. Além disso, já começamos essa história. Continuar com você parece mais orgânico. Marina tamborilou os dedos na mesa pensativa. Quanto tempo exatamente? 3 meses no máximo, respondeu Ricardo. Tempo suficiente para finalizar meus projetos atuais e consolidar minha posição. E depois disso, um divórcio amigável, diferenças irreconciliáveis, nada escandaloso. Você sai com uma boa indenização e voltamos às nossas vidas. Marina balançou a cabeça, ainda incrédula com a situação. Isso é absurdo. Como explicaríamos não morarmos juntos, não termos fotos juntos, não conhecermos os amigos um do outro? Podemos dizer que mantivemos o relacionamento discreto por causa do trabalho, que ainda estamos nos ajustando, procurando um lugar para morar juntos. Ricardo inclinava-se para a frente, animando-se à medida que desenvolvia o plano. Podemos tirar algumas fotos juntos para estabelecer uma linha do tempo. E não precisamos fingir conhecer todos os detalhes da vida um do outro. Casamentos novos têm esse período de descoberta. Marina suspirou, esfregando as têmporas. Estava exausta demais para processar completamente a loucura daquela proposta. E se eu disser não? O rosto de Ricardo assumiu uma expressão de preocupação genuína. Então, aceitarei sua decisão, é claro. Tentarei protegê-la de qualquer retaliação da minha família, mas não posso prometer que conseguirei. Isso soa quase como uma ameaça.
Não é, garantiu ele apressadamente. Estou apenas sendo realista. Meus pais, especialmente minha mãe, podem ser vingativos quando contrariados. Marina bebeu o resto do café, ganhando tempo para pensar. A proposta era completamente insana. Fingir ser esposa de um homem rico por 3 meses em troca de dinheiro? Parecia o enredo de um filme ruim. Por outro lado, se a família dele realmente decidisse vingança, seu emprego no Terrazza estaria em risco. E encontrar outro trabalho que pagasse tão bem não seria fácil. Quanto? Perguntou finalmente, surpreendendo a si mesma. Ricardo pareceu momentaneamente confuso. Quanto o quê? Quanto você pagaria por essa encenação? Ele nomeou uma cifra que fez Marina engasgar com o último gole de café. Era mais do que ela ganhava em 6 meses combinando os 2 empregos. Isso é substancial, conseguiu dizer finalmente. Como disse, valorizo o seu tempo, respondeu Ricardo com simplicidade. E reconheço o transtorno que isso causaria na sua vida. Marina o estudou, tentando detectar algum indício de que havia segundas intenções por trás daquela proposta absurda. Mas tudo o que viu foi um homem aparentemente sincero, preso em circunstâncias familiares complicadas, buscando uma saída não convencional. Eu precisaria manter meus empregos, disse ela, surpreendendo-se ao perceber que estava realmente considerando a proposta. Claro, concordou Ricardo prontamente. Só precisaríamos coordenar as aparições públicas com sua folga. E nada de intimidades, acrescentou ela firmemente. Isso seria estritamente profissional. Absolutamente. Ele assentiu com seriedade. Um aperto de mão selaria nosso acordo, nada mais. Marina respirou fundo, mal acreditando no que estava prestes a dizer. Preciso pensar. Isso é loucura demais para decidir agora. Compreensível. Ricardo sorriu levemente. Tome o tempo que precisar. Ele deslizou outro cartão sobre a mesa. Este é meu endereço pessoal. Por favor, me avise quando tiver decidido. Marina pegou o cartão, notando o endereço em um dos bairros mais exclusivos da cidade. Um mundo completamente diferente do pequeno apartamento que ela dividia com uma colega em Santana. Uma última pergunta, disse ela, guardando o cartão na bolsa. Por que não simplesmente enfrentar sua família? Dizer a verdade, que não quer esse casamento arranjado. E pronto. O sorriso de Ricardo desapareceu, substituído por uma expressão que misturava cansaço e resignação. Passei minha vida inteira tentando provar meu valor para meu pai, demonstrar que posso ser mais que apenas o herdeiro que segue ordens. Se eu simplesmente me rebelar agora, serei apenas o filho ingrato jogando fora o legado da família. Marina assentiu lentamente, compreendendo mais do que gostaria. Ela também conhecia a sensação de lutar para provar seu valor, embora em circunstâncias completamente diferentes. Vou pensar na sua proposta, disse finalmente levantando-se. Mas não prometo nada. Ricardo também se levantou. É tudo o que posso pedir. Obrigado por ao menos considerar. Quando Marina saiu para a noite paulistana, sentiu o peso do bracelete no bolso de seu casaco. O dia havia começado com um aniversário solitário e terminava com a mais bizarra proposta que já recebera na vida. Por um momento, imaginou como seria fazer parte do mundo de Ricardo, mesmo que apenas como uma farsa. Frequentar lugares que normalmente só conheceria servindo mesas, experimentar, mesmo que brevemente, como era viver sem a constante pressão financeira. Você está ficando louca, murmurou para si mesma enquanto esperava no ponto de ônibus. Completamente louca. Mas, quando o ônibus chegou, percebeu que já estava mentalmente calculando quanto de suas dívidas poderia pagar com o dinheiro oferecido e quanto poderia economizar para seu sonho de um dia abrir seu próprio café. Marina encarava o contrato sobre a mesa de seu minúsculo apartamento, iluminado apenas pela luz fraca do abajur. 2 semanas haviam se passado desde a proposta de Ricardo na lanchonete. 2 semanas de reflexão, dúvidas, cálculos financeiros e noites mal dormidas. Você realmente vai fazer isso?
Perguntou Renata, sua colega de apartamento, observando-a por cima da xícara de chá. Renata trabalhava como enfermeira no turno da noite e raramente as duas se encontravam, exceto em manhãs como esta, quando os horários se cruzavam brevemente. Estou considerando, respondeu Marina, relendo pela 10ª vez as cláusulas meticulosamente redigidas. O documento tinha sido entregue 2 dias antes, por um mensageiro discreto. Acordo de prestação de serviços, dizia o título formal. As 6 páginas detalhavam tudo. O período de 3 meses, as aparições públicas necessárias, não mais que 8 por mês, a quantia a ser paga, metade adiantada, metade ao final, e cláusulas de confidencialidade que a impediriam de revelar a natureza do acordo mesmo após seu término. Parece roteiro de filme, comentou Renata, inclinando-se para ler por cima do ombro da amiga. Fingir ser esposa de um cara rico para ele escapar de um casamento arranjado? Sério mesmo? Quando você coloca assim, parece loucura, admitiu Marina. Porque é loucura. Renata tomou um gole do chá. Por outro lado, o dinheiro é real, e Deus sabe que você precisa dele. Marina suspirou, passando os dedos pelo bracelete de prata que Ricardo lhe dera, o único presente de aniversário que recebera este ano. Havia algo na delicadeza do objeto, na escolha do pingente, que parecia contradizer a transação fria e comercial que o contrato propunha. Nas 2 semanas desde a proposta, Marina havia pesquisado tudo o que podia sobre Ricardo Moreira. Os artigos em revistas de negócios retratavam-no como um visionário no campo da construção sustentável, frequentemente em conflito com a abordagem mais tradicional de seu pai. As colunas sociais o descreviam como um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo, apesar de raramente aparecer em eventos sem estar acompanhado dos pais. As poucas fotos disponíveis mostravam um homem reservado, com um sorriso contido que raramente alcançava os olhos. Em nada se parecia com um homem vulnerável que implorara por sua ajuda no restaurante, ou com o visitante preocupado que aparecera na cafeteria com um presente de aniversário. E se for perigoso? Verbalizou Marina finalmente. Mal o conheço. Poderia ser um psicopata. Um psicopata que redige contratos detalhados e oferece dinheiro para você fingir ser esposa dele em público? Seria o serial killer mais burocrático da história, zombou Renata, mas então seu tom suavizou. Além disso, ele não parece o tipo perigoso nas fotos. Parece mais triste. Marina assentiu silenciosamente. Era exatamente o que ela havia pensado. Sabe o que mais me preocupa? Continuou girando a caneta entre os dedos. E se eu gostar disso? De fingir ter uma vida diferente? De ser tratada como alguém importante, mesmo que por apenas 3 meses? Renata a estudou com uma expressão séria. E se gostar, Mari? Você merece um pouco de alegria, mesmo que venha de uma situação incomum. Alegria falsa, corrigiu Marina. O dinheiro não será falso, respondeu Renata pragmaticamente. Nem as experiências. E depois você volta para sua vida normal, só que com menos dívidas e talvez mais próxima do seu sonho de abrir aquele café. Marina olhou novamente para o contrato. No fundo, sabia que sua decisão já estava tomada. A hesitação era apenas o último resquício de bom senso lutando contra a necessidade financeira, e admitia relutantemente para si mesma uma curiosidade que não conseguia suprimir. Assinou o documento com um suspiro. Acho que acabo de me tornar Marina Moreira. Só por 3 meses, lembrou Renata, e nem nos papéis oficiais. É só uma encenação. Uma encenação muito bem paga, concordou Marina, colocando o contrato no envelope para devolver ao mensageiro que voltaria mais tarde. Mal posso esperar para conhecer seu marido, brincou Renata pegando sua bolsa para sair. O famoso Ricardo Moreira. Nem eu, murmurou Marina quando a porta fechou, deixando-a sozinha com seus pensamentos.
3 dias depois, Marina estava diante do espelho do banheiro do Terrazza, ajustando nervosamente o vestido preto emprestado de Júlia para o que Ricardo chamara de nossa primeira aparição oficial. A peça, embora simples, era elegante o suficiente para o jantar de lançamento de um novo projeto da construtora Moreira. Você está linda, garantiu Júlia, aplicando um último toque de blush nas maçãs do rosto da amiga. Se eu não soubesse, jamais diria que você é garçonete aqui. Marina franziu o senho. E o que exatamente uma garçonete deveria parecer? Júlia revirou os olhos. Você sabe o que quis dizer. Parece pertencer ao mundo dele. É só por uma noite, respondeu Marina, embora soubesse que seriam muitas outras nos próximos 3 meses. O Sr. Alcântara havia ficado surpreso quando ela pedira a noite de folga, mas não fizera perguntas. Parecia haver uma compreensão tácita entre eles desde o incidente com a família Moreira. Ele fingia não saber o que estava acontecendo e ela continuava sendo uma funcionária exemplar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Estou no estacionamento dos fundos, pronto quando você estiver. Hora do show, murmurou para seu reflexo, ajustando uma última vez o bracelete de prata em seu pulso. O único acessório que escolhera usar, além dos brincos pequenos emprestados por Renata. Ricardo esperava encostado em um Audi preto, vestindo um terno cinza escuro perfeitamente cortado. Quando a viu, endireitou-se e seu olhar percorreu-a de cima a baixo, com uma admiração que parecia genuína demais para ser fingida. Você está deslumbrante, disse simplesmente. Júlia merece o crédito, respondeu Marina, tentando ignorar o calor que subiu pelo seu pescoço. O vestido é dela, e ela fez minha maquiagem. O vestido e a maquiagem são apenas detalhes, retrucou Ricardo, abrindo a porta do passageiro para ela. É você quem os torna especiais. Marina entrou no carro em silêncio, desarmada pelo elogio que soava sincero demais para alguém que estava apenas encenando. Durante o trajeto até o hotel onde aconteceria o evento, Ricardo explicou os detalhes da noite. Meus pais estarão lá, assim como vários investidores importantes. Também a família de Camila, provavelmente ainda furiosa. Ótimo, murmurou Marina. Nada como ser jogada direto nos tubarões. Ricardo sorriu. Você enfrentou minha mãe com mais coragem do que a maioria dos executivos da empresa. Tenho certeza que vai se sair bem. Ele hesitou antes de acrescentar. Só precisamos alinhar alguns detalhes da nossa história. Você leu as anotações que enviei? Marina assentiu. Nos últimos dias, Ricardo havia enviado informações sobre sua vida, preferências e hábitos, detalhes que uma esposa normalmente saberia. Ela havia feito o mesmo, embora sua lista fosse consideravelmente mais curta e menos glamurosa. Casados há 3 meses, em uma cerimônia íntima no cartório. Nos conhecemos em uma exposição sobre arquitetura sustentável que incorporava elementos de arte impressionista. Uma fusão dos nossos interesses. Estamos procurando um apartamento para morar juntos, mas por enquanto mantemos residências separadas devido aos nossos horários de trabalho incompatíveis. Impressionante, comentou Ricardo. Você tem boa memória. Parte do trabalho como garçonete, explicou ela. Lembrar de pedidos, preferências dos clientes regulares. Ajuda a ganhar gorjetas melhores. Chegaram ao hotel, um edifício imponente no coração dos jardins. Um manobrista abriu a porta para Marina, enquanto o outro pegava as chaves com Ricardo. No lobby elegante, ela sentiu os primeiros sinais de pânico. Estava realmente prestes a enfrentar a alta sociedade paulistana, fingindo ser esposa de um dos seus membros mais proeminentes? Ricardo deve ter percebido sua hesitação, pois gentilmente tocou seu cotovelo. Está tudo bem? E se eles perceberem? Se eu cometer algum erro, usar o garfo errado, ou... Ei! Ele a interrompeu suavemente, virando-a para encará-lo. Não se preocupe com essas coisas. Você não está tentando se encaixar. Está apenas sendo você mesma.
a mulher independente e autêntica por quem me apaixonei, segundo nossa história. Ele sorriu. Além disso, a maioria dessas pessoas está mais preocupada com sua própria imagem para notar qualquer erro seu. Marina respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Tudo bem, vamos fazer isso. Ricardo ofereceu seu braço, que ela aceitou após um momento de hesitação. Há mais uma coisa, disse ele, enquanto caminhavam em direção ao salão de eventos. Precisamos parecer um casal apaixonado. Isso significa certo nível de contato físico, toques casuais, talvez até um beijo de leve. Se isso deixá-la desconfortável em algum momento, aperte minha mão 2 vezes. Será nosso código para recuar. Marina assentiu, grata pela consideração. Entendi. Ao entrarem no salão, as cabeças começaram a virar em sua direção. Marina sentiu o peso dos olhares avaliativos, as sobrancelhas erguidas, os sussurros mal disfarçados. Ricardo mantinha uma postura confiante, sua mão firmemente colocada na parte inferior das costas dela, guiando-a pela multidão. Ricardo, querido, uma mulher de meia-idade com um impressionante colar de esmeraldas aproximou-se. Finalmente decidiu nos apresentar sua esposa? Tia Cecília, cumprimentou Ricardo com um beijo no rosto da mulher. Sim, esta é Marina. Marina, minha tia Cecília, irmã do meu pai. Encantada, disse Marina, estendendo a mão. A mulher a examinou da cabeça aos pés com um olhar que fazia pouco para esconder seu julgamento. Igualmente, devo dizer que foi uma surpresa e tanto para todos nós. Ricardo sempre foi tão seletivo. Tive sorte de ele ter selecionado a mim, então, respondeu Marina com um sorriso educado, mas firme. Cecília piscou, momentaneamente desarmada pela resposta direta. Ricardo apertou levemente a cintura de Marina, um gesto que ela interpretou como aprovação. E como vocês se conheceram mesmo? Perguntou a mulher, recuperando-se. Helena mencionou algo sobre arte, arquitetura sustentável e impressionismo, confirmou Ricardo. Marina tem um olho excepcional para detalhes visuais e uma compreensão instintiva de espaço e harmonia. Marina quase engasgou com um elogio elaborado e completamente fictício. Observou o rosto de Ricardo enquanto ele falava sobre sua suposta paixão pela arte, notando como ele parecia genuinamente orgulhoso ao descrevê-la. Era um ator muito bom, pensou. Fascinante, comentou Cecília, claramente não fascinada. E qual é sua profissão, querida? Trabalho no setor de serviços, respondeu Marina vagamente. Haviam concordado que ela não mentiria diretamente sobre sua ocupação, mas também não elaboraria, a menos que fosse absolutamente necessário. Antes que Cecília pudesse pressionar por mais detalhes, foram interrompidos pela aproximação dos pais de Ricardo. Marina sentiu-o enrijecer ao seu lado. Filho, cumprimentou o Sr. Moreira com um aceno de cabeça. Seu rosto era uma máscara de neutralidade profissional. Vejo que trouxe sua esposa. Pai, mãe... Ricardo endireitou os ombros. Vocês já conhecem Marina. A senhora Moreira nem tentou esconder seu desgosto. Sim, do fiasco no restaurante. Um prazer revê-la em circunstâncias mais formais. O prazer é meu, respondeu Marina, mantendo a calma apesar do tom gelado da mulher. Ricardo, os investidores japoneses acabaram de chegar, informou o Sr. Moreira, ignorando completamente Marina. Precisamos conversar com eles sobre o projeto de Osaka. Claro, concordou Ricardo. Marina vai me acompanhar. Os investidores japoneses eram um grupo de 5 homens internos impecáveis que se curvaram respeitosamente quando Ricardo e Marina se aproximaram. Para surpresa dela, Ricardo a apresentou formalmente como sua esposa e, mais surpreendente ainda, como consultora de design sensorial para o novo projeto. Marina tem uma perspectiva única sobre como os espaços afetam as pessoas, explicou Ricardo com naturalidade, enquanto traduzia para o japonês. Sua experiência no atendimento ao público trouxe insights valiosos para o planejamento das áreas comuns do nosso novo complexo residencial.
Marina manteve um sorriso educado, espantada com a facilidade com que Ricardo transformara sua ocupação como garçonete em algo que soava sofisticado e relevante para o projeto. Mais impressionante ainda foi quando ele começou a detalhar sugestões que ela supostamente havia feito. Ideias que, na verdade, soavam bastante sensatas. As áreas de convivência tradicionais geralmente priorizam a estética sobre o conforto real, disse Ricardo, atribuindo a ela pensamentos que nunca tivera. Marina sugeriu redesenhar esses espaços para facilitar interações genuínas, baseando-se em suas observações sobre como as pessoas naturalmente se agrupam em ambientes sociais. Um dos investidores, o Sr. Tanaka, dirigiu-se diretamente a ela. Interessante perspectiva, Sra. Moreira. Raramente vemos esse tipo de abordagem humanizada em projetos desta escala. Marina sentiu o pânico crescer por um momento, mas então lembrou-se das conversas com Ricardo durante as últimas semanas. As horas que haviam passado discutindo seus respectivos trabalhos, onde ela mencionara casualmente suas observações sobre o comportamento dos clientes no restaurante e na cafeteria. Acredito que os melhores espaços são aqueles que nos fazem sentir simultaneamente acolhidos e livres, respondeu com uma confiança que a surpreendeu. Como em um bom restaurante, onde o ambiente influencia diretamente a experiência. Ricardo apertou levemente sua cintura, um gesto silencioso de aprovação. Os investidores pareceram genuinamente impressionados, assentindo e trocando comentários em japonês. O Sr. Moreira, que observava a interação com crescente incredulidade, finalmente interveio. Ricardo, precisamos discutir os aspectos técnicos do projeto agora. Talvez sua esposa queira conhecer o buffet? Era uma dispensa mal disfarçada, e Marina sentiu o corpo de Ricardo enrijecer ao seu lado. Na verdade, pai, respondeu ele com firmeza, gostaria que Marina participasse desta discussão. Suas ideias já foram incorporadas aos desenhos preliminares. O choque no rosto do Sr. Moreira foi momentâneo, mas evidente. Antes que pudesse protestar, o Sr. Tanaka assentiu entusiasticamente. Excelente! Sempre apreciamos abordagens inovadoras. Por favor, Sra. Moreira, junte-se a nós. As 2 horas seguintes foram surpreendentemente fascinantes. Marina observou Ricardo em seu elemento, apaixonado e articulado, enquanto explicava as tecnologias sustentáveis incorporadas ao projeto. Ocasionalmente, ele a incluía na conversa, sempre de forma que ela pudesse responder honestamente, a partir de suas próprias experiências ou observações. O que começara como uma farsa parecia momentaneamente algo real, uma parceria. Mais tarde, quando os investidores se retiraram e Ricardo foi brevemente chamado por outros convidados, Marina encontrou-se sozinha perto do buffet, observando a multidão elegante com um novo olhar, não mais intimidada, apenas curiosa. Então é verdade. A voz feminina a sobressaltou. Virando-se, Marina encontrou Camila, a ex-noiva de Ricardo, impecável em um vestido vermelho que certamente custara mais que 3 meses de aluguel. Perdão? Respondeu educadamente. O casamento. Camila tomou um gole de champanhe, estudando Marina por cima da taça. Achei que fosse apenas um truque desesperado de Ricardo para escapar do compromisso. Mas vocês realmente estão juntos. Marina hesitou, insegura sobre como responder. O contrato exigia que mantivesse a farsa, mas algo na vulnerabilidade nos olhos de Camila a fez escolher as palavras com cuidado. Ricardo e eu temos uma conexão, respondeu finalmente. Não era exatamente uma mentira. Havia algo entre eles, mesmo que não fosse o que fingiam ser. Camila sorriu tristemente. Você sabe por que nunca funcionaria entre nós dois? Ela não esperou resposta. Porque Ricardo sempre teve medo de decepcionar o pai, mas ainda mais medo de se tornar igual a ele. Comigo, ele seria pressionado a assumir a presidência da empresa, abandonar seus projetos verdes, como o Sr. Moreira o chama. E agora? Agora ele tem você,
Camila deu de ombros. Alguém completamente fora do círculo, sem conexões ou expectativas. Foi uma jogada inteligente, devo admitir. Ela estudou Marina com interesse renovado. Mas me pergunto se você sabe em que está se metendo. A família Moreira pode ser implacável. Não tenho medo deles, respondeu Marina com sinceridade. Talvez devesse ter. Camila terminou sua bebida. Cuide bem dele. Ricardo merece alguém que o veja pelo que ele realmente é, não pelo sobrenome que carrega. Com essas palavras enigmáticas, ela se afastou, deixando Marina pensativa. Ricardo reapareceu minutos depois, o rosto levemente corado de excitação. Aconteceu algo incrível, disse, guiando-a para um canto mais tranquilo. O Sr. Tanaka ficou tão impressionado com as sugestões que você fez que quer implementá-las em um projeto em Tóquio também. Ofereceu um contrato de consultoria. Marina piscou, confusa. Mas eu não fiz sugestão nenhuma. Era tudo parte da história que inventamos. Não, Marina. Ricardo apertou levemente suas mãos. Aquelas ideias eram suas, coisas que você mencionou nas nossas conversas, observações sobre como as pessoas interagem em espaços públicos. Eu apenas as traduzi para o contexto arquitetônico. Mas eu sou apenas uma garçonete, protestou ela baixinho. Você é muito mais que isso, respondeu Ricardo com intensidade inesperada. Tem uma compreensão intuitiva de pessoas e espaços que muitos de nossos designers com diplomas caros não possuem. Algo na forma como ele a olhava fez Marina sentir-se exposta e, simultaneamente, verdadeiramente vista pela primeira vez. O resto da noite transcorreu em um borrão de introduções, conversas e champanhe. A fachada de casal apaixonado tornou-se estranhamente fácil de manter. Um toque casual aqui, um olhar compartilhado ali, pequenos gestos que pareciam cada vez menos encenados. Na viagem de volta, ambos estavam silenciosos, processando os eventos da noite. Ricardo deixou Marina em seu prédio, insistindo em acompanhá-la até a porta do apartamento. Você foi incrível esta noite, disse ele, parado no corredor mal iluminado. Obrigado. Foi surpreendentemente menos terrível do que eu esperava, admitiu ela com um pequeno sorriso. Ricardo riu, o som reverberando no espaço estreito. Que elogio! Você sabe o que quero dizer. Sei, ele assentiu, subitamente sério, e queria dizer algo sobre o contrato. O coração de Marina acelerou. O que tem ele? Acho que devemos rasgá-lo. O quê? Ela o encarou alarmada. Por quê? Fiz algo errado? Não funcionou? Pelo contrário, Ricardo deu um passo à frente. Funcionou bem demais, e percebi algo hoje. Vendo você com os investidores, com minha família, com Camila. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Não quero que seja um contrato. Não quero que finja ser minha esposa. Marina sentiu um aperto no peito. Depois de todas as semanas de preparação, os planos, as histórias cuidadosamente construídas, ele estava desistindo? Entendo, disse finalmente, tentando esconder a decepção. Não pela perda do dinheiro, percebeu surpresa, mas por algo mais difícil de definir. Você encontrou uma saída melhor para a sua situação. Não, Marina. Ricardo balançou a cabeça, frustradamente passando a mão pelos cabelos. Não estou explicando direito. O que quero dizer é que... Ele respirou fundo. Quero conhecer você de verdade. Não como parte de um acordo comercial, mas como duas pessoas que talvez, possivelmente, tenham algo real entre si. Marina o encarou, certa de que havia entendido errado. Você quer? Quero te convidar para jantar. Um jantar real. Sem contrato, sem fingimento, sem família ou investidores. Apenas nós dois, conhecendo um ao outro honestamente. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Por quê? Conseguiu perguntar finalmente. Você poderia ter qualquer pessoa, alguém do seu mundo com seu estilo de vida. Talvez eu não queira meu mundo ou meu estilo de vida, respondeu Ricardo suavemente. Talvez eu queira algo autêntico, alguém que me veja como Ricardo, não como um Moreira. Ele sorriu levemente.
Alguém que tenha coragem de dizer não à minha mãe e que não se impressione com o meu sobrenome. Marina não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Faz sentido quando você coloca assim. Então, Ricardo aguardou uma vulnerabilidade em seus olhos que nenhum contrato poderia fabricar. Um jantar, concordou Marina finalmente. Um real, sem fingimentos. O sorriso de Ricardo iluminou seu rosto inteiro. Amanhã, conheço um lugar. Não um restaurante chique, por favor, pediu ela. Não quero ter que me preocupar com qual garfo usar. Que tal minha casa? Sugeriu ele. Posso cozinhar para você. Marina ergueu uma sobrancelha cética. Você cozinha? Sou cheio de surpresas, respondeu Ricardo com um sorriso. Como você? Houve um momento de hesitação. Aquele instante suspenso no tempo quando dois caminhos se abrem. Por impulso, Marina se aproximou e beijou levemente a bochecha dele. Até amanhã, então, disse, recuando para abrir a porta. Até amanhã, repetiu Ricardo, tocando o local onde os lábios dela haviam estado, como se quisesse preservar a sensação. Quando Marina entrou no apartamento, Renata ergueu os olhos da televisão, observando a amiga cuidadosamente. Como foi? Interessante, respondeu Marina vagamente, tocando o bracelete em seu pulso. Muito interessante. O plano funcionou? A família acreditou? Marina sorriu, um sorriso privado que guardava possibilidades ainda não exploradas. Digamos que o plano evoluiu. Um ano depois, Marina ajustava os últimos detalhes nas mesas do café encontro antes da inauguração oficial. O pequeno estabelecimento, localizado estrategicamente próximo ao novo complexo residencial sustentável da construtora Moreira, era seu sonho realizado. Um espaço acolhedor com mesas de madeira reciclada, plantas pendentes do teto e um cardápio que priorizava ingredientes locais. Nervosa? Perguntou Ricardo, abraçando-a por trás e apoiando o queixo em seu ombro. Um pouco, admitiu ela, virando-se em seus braços para encará-lo. Mas no bom sentido. Vai ser um sucesso, garantiu ele. Como tudo que você faz. Marina sorriu, ajustando a gravata dele. Ricardo havia finalmente assumido a diretoria de projetos sustentáveis oficialmente, transformando-a no departamento mais lucrativo da empresa para surpresa e relutante admiração de seu pai. Você percebe que hoje faz exatamente 1 ano e 2 semanas desde que você sussurrou "Finja ser minha esposa para mim no terrazza"? Ricardo riu. O melhor impulso da minha vida. O mais louco, certamente, concordou ela. E pensar que eu queria apenas escapar de um casamento arranjado, refletiu ele, segurando a mão esquerda dela, onde um delicado anel de noivado, muito mais simples que o que havia sido oferecido a Camila, por insistência de Marina, brilhava discretamente. E acabei encontrando a pessoa com quem realmente quero me casar. Sem contratos desta vez, provocou Marina. Apenas votos. Os melhores acordos não precisam de assinaturas, respondeu Ricardo, inclinando-se para beijá-la. A campainha da porta tocou, anunciando a chegada dos primeiros convidados para a inauguração privada. Uma mistura curiosa de garçons e baristas, executivos de alto escalão e até mesmo a família Moreira completa, que lentamente, ao longo do ano, havia aceitado a inevitabilidade do relacionamento. Pronta? Perguntou Ricardo, entrelaçando seus dedos aos dela. Marina assentiu, sentindo uma onda de gratidão pela estranha série de eventos que a trouxera até ali. De uma garçonete almoçando sozinha em seu aniversário, a proprietária de seu próprio café, prestes a noivar oficialmente com o homem que entrara em sua vida pedindo um favor desesperado. Às vezes, pensou Marina, enquanto caminhavam juntos para receber os convidados, os desvios mais inesperados do destino nos levam exatamente para onde deveríamos estar.